Em 6 de dezembro de 2025, no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Luís Soares fez algo que ninguém esperava. Não marcou o gol da vitória. Não levantou a taça primeiro. Fez algo muito maior. Ficou sentado no banco durante toda a final da MLS Cup, aplaudindo cada jogada de um garoto de 19 anos chamado Matheus Silvetti. Imagina só! O histórico goleador do Inter Miami, o amigo inseparável de Messi, o pistoleiro uruguaio que chegou para balançar as redes, escolheu ficar em silêncio enquanto outro escrevia a história. E Messi, desde o campo, olhava para o banco com um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. Esse é o legado do Inter Miami, e hoje você vai entender por que esse gesto muda para sempre o futuro do clube. Mas antes que você pense que essa foi uma decisão fácil, deixa eu te falar uma coisa. Houve lágrimas, conversas privadas e uma aposta brutal de Javier Mascherano que poderia ter explodido em suas mãos. Neste vídeo você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, o gesto mais nobre de Luís Soares que garantiu o futuro do Inter Miami. Segundo, como Messi e Soares estão construindo uma família de campeões invisíveis diante das câmeras. E no final, a confirmação de que quando Messi se aposentar, esse time já não dependerá apenas dele. Fica até o final do vídeo e você vai entender o porquê de tudo. Porque cada minuto dessa história tem camadas que não apareceram em nenhuma manchete esportiva. A final que mudou tudo. A final contra Vancouver Whitecaps terminou 3-1, com o Inter Miami levantando sua primeira MLS Cup sob as luzes rosadas do estádio. A câmera focou em Lionel Messi levantando o troféu junto com Sérgio Busquets e Jordi Alba, os 3 amigos do Barcelona fechando um círculo dourado. Mas se você prestou bem atenção, na comemoração havia alguém mais abraçando essa taça com a mesma emoção. Matheus Silvetti, o atacante argentino que mal tem idade para votar, com os olhos cheios de lágrimas e a camisa rosa encharcada de suor. Esse garoto tinha jogado os últimos 4 jogos dos playoffs como titular indiscutível, tirando do 11 inicial Luís Soares, um homem com mais de 500 gols em sua carreira profissional. Como chegamos aqui? A resposta começa semanas antes, em uma decisão que Mascherano tomou sabendo que poderia custar-lhe o vestiário. Durante a fase regular, Soares tinha sido líder ofensivo, arrastando o time com sua garra característica. Mas Mascherano, o mesmo que jogou 1000 batalhas ao lado de Messi na seleção argentina, notou algo que os números não mostravam. O time corria mais quando Silvetti estava em campo. Os espaços se abriam de forma diferente. Messi recebia a bola em melhores condições porque o movimento do garoto deslocava as defesas rivais acostumadas a marcar o experiente uruguaio. Era uma aposta tática, mas também uma aposta emocional. Estaria Luís disposto a dar um passo atrás pelo bem coletivo? A conversa que ninguém viu. A conversa aconteceu em privado, longe das câmeras do ML Season Pass, em um escritório do Chase Stadium onde só estavam Mascherano, Soares e Messi. Ninguém revelou exatamente o que esses 3 campeões do mundo, esses 3 guerreiros que tinham compartilhado vestiários no Barcelona e nas seleções uruguaia e argentina, disseram uns aos outros. Mas o que aconteceu depois fala mais que qualquer declaração oficial. Soares aceitou o papel de reserva, e não apenas isso, se tornou o mentor mais próximo de Silvetti, aquele que o aconselhava antes de cada jogo, aquele que comemorava seus gols como se fossem próprios, aquele que o protegia da pressão midiática com a sabedoria de quem viveu 38 anos no futebol profissional. Quantos atacantes desse nível teriam reagido com esse nível de humildade? Matheus Silvetti não é um desconhecido para quem acompanha as categorias de base da Argentina. Chegou ao Inter Miami vindo das divisões juvenis do Talleres de Córdoba, com 20 jogos na primeira divisão e a fome de um garoto que cresceu vendo Messi pela televisão. Mede 1,83 m, tem velocidade explosiva nos primeiros 10 metros, e segundo os dados de desempenho físico do clube, cobre mais distância na marcação alta que qualquer outro atacante do elenco. Não tem a experiência de Soares, nem seu instinto goleador na área pequena, nem aquela capacidade de aparecer no momento exato. O que tem é juventude, recuperação rápida entre jogos, e uma devoção absoluta por aprender com as 2 lendas que tem ao lado. Durante os treinos antes da final, as imagens vazadas nas redes sociais mostravam algo pouco comum: Soares e Messi explicando movimentos para Silvetti no centro do campo. Não era um treino técnico padrão. Era uma aula particular onde os 2 melhores atacantes sul-americanos da última década transmitiam segredos que não estão em nenhum manual tático. Como ler a linguagem corporal do zagueiro central. Quando puxar para o espaço e quando ficar para receber. Como usar o corpo para proteger a bola sem cometer falta. O garoto escutava de olhos arregalados, tomando notas mentais de cada palavra, cada gesto, cada correção. Nesses momentos, sob o sol da Flórida, estava se cozinhando algo maior que uma simples troca geracional. Estava se construindo uma herança. A pressão e a aposta. Mas esse processo não foi instantâneo nem fácil. No meio da temporada,
Quando o Inter Miami perdeu a semifinal da Conca Champions diante do Vancouver, Mascherano recebeu críticas brutais. A mídia uruguaia questionava por que Suárez não jogava os 90 minutos completos. Os analistas táticos da ESPN argumentavam que o time precisava de mais experiência em momentos decisivos. Até alguns torcedores no Chase Stadium vaiaram quando viram Silvetti aquecendo no lugar do uruguaio durante um jogo importante contra o Columbus Crew. A pressão era tão intensa que houve rumores, nunca confirmados oficialmente, de que alguns jogadores veteranos tinham expressado dúvidas sobre a estratégia do treinador argentino. Estaria Mascherano sacrificando o presente por um futuro incerto? A resposta chegou nos playoffs. Inter Miami eliminou o Atlanta United na primeira rodada, depois destruiu o Orlando City nas semifinais de conferência, e finalmente superou o Cincinnati para chegar à grande final. Nesses 7 jogos decisivos, Silvetti marcou 3 gols e deu 2 assistências. Mais importante ainda, o time mostrou uma intensidade física que não tinha na fase regular, pressionando alto durante 90 minutos completos, recuperando bolas no campo rival, castigando com transições rápidas. Os números de distância percorrida por jogo dispararam. A idade média do 11 titular baixou 4 anos. E Messi, liberado de ter que recuar tanto para ajudar na pressão, pôde se concentrar no que faz de melhor: aparecer nos momentos decisivos com aquela magia que parece desafiar as leis da física. Se você se inscrever no canal agora, não vai perder nenhuma análise profunda do que está construindo esse Inter Miami para a próxima temporada, porque o que vem é histórico. O mentor no banco. Luis Suárez viveu esse processo do banco, mas não como um jogador ressentido e sim como um pai vendo seu filho crescer. As câmeras o captaram em vários momentos, gritando instruções da beira do campo, pulando para comemorar os gols do time, abraçando Silvetti quando era substituído. Na final contra o Vancouver, quando o garoto marcou o segundo gol da noite com uma cabeçada perfeita após cruzamento de Jordi Alba, Suárez foi o primeiro a se levantar do banco para aplaudir, com aquele sorrisão enorme que sempre caracterizou o uruguaio. Não havia amargura nesse gesto. Havia orgulho genuíno. Havia compreensão de que o futebol é maior que qualquer ego individual. Havia uma lição de vida que poucos atletas de elite estão dispostos a dar. Agora vem a parte que quase ninguém conhece, o detalhe que explica por que essa história é diferente de qualquer outra transição geracional que você já viu no futebol moderno. Porque isso não foi apenas uma decisão tática de Mascherano. Foi uma decisão conjunta, consensuada, orquestrada pelas 3 cabeças pensantes do projeto: Mascherano, Messi e Suárez. Os 3 entendiam algo fundamental que muitos clubes esquecem em sua obsessão por vencer agora: o verdadeiro legado não se mede em títulos imediatos, mas na estrutura que você deixa quando vai embora. E o forte é que isso está só começando. Além dos números. A versão fácil dessa história diria que Suárez perdeu a posição por idade, que aos seus 38 anos já não tem as pernas para competir no máximo nível, que é o final natural de uma carreira brilhante. Essa versão parece lógica. É confortável. E está incompleta. A realidade é muito mais interessante e revela uma filosofia de time que poderia mudar como se constroem os projetos esportivos na MLS. Suárez terminou a temporada 2025 com 22 gols em todas as competições, sendo o segundo maior artilheiro do Inter Miami apenas atrás de Messi. Seus números de efetividade na área não caíram. Sua capacidade para gerar chances de gol seguia intacta. Fisicamente, embora tivesse perdido algo de velocidade pura, sua inteligência tática compensava qualquer déficit atlético. Não foi um problema de desempenho individual que o levou ao banco. Foi uma leitura do momento do time, uma compreensão coletiva de que o Inter Miami precisava evoluir de ser o time das estrelas para ser o time que desenvolve estrelas. Essa diferença, embora sutil no papel, é gigantesca na prática. Durante a fase regular, Mascherano tinha experimentado com diferentes formações. Testou um 4-3-3 clássico com Suárez de 9 e Messi flutuando por trás. Testou um 4-4-2 em diamante com ambos atacantes juntos. Tentou um sistema com 3 zagueiros para dar mais liberdade ofensiva. Cada variante tinha virtudes, mas nenhuma resolvia o problema fundamental: nos jogos de máxima exigência física, contra rivais que pressionavam alto e corriam sem parar durante 90 minutos, o Inter Miami sofria na segunda metade. Os veteranos começavam brilhantes, mas se apagavam depois do minuto 60. As substituições chegavam tarde. Os jogos se decidiam nos últimos 20 minutos, precisamente quando o time estava mais vulnerável. A mudança de paradigma. Silvetti mudou essa equação não porque fosse melhor que Suárez tecnicamente, mas porque oferecia algo diferente: sustentabilidade. Podia pressionar com a mesma intensidade no minuto 85 que no minuto 5.
Sua juventude lhe permitia recuperar rápido entre jogos, algo crucial nos playoffs onde se joga a cada 3 ou 4 dias. E talvez mais importante, sua presença obrigava todo o time a se adaptar a um estilo mais dinâmico, mais vertical, mais dependente do movimento coletivo que das individualidades das estrelas. Era uma aposta no futuro, sim, mas também por um presente mais equilibrado. Messi entendeu isso antes de ninguém. Em declarações posteriores à final, embora sem entrar em detalhes específicos, o capitão argentino mencionou que o time encontrou um equilíbrio que não tínhamos antes. Essas palavras, aparentemente simples, escondiam uma verdade mais profunda. Messi jogou com os melhores atacantes do mundo: Eto'o, Villa, Pedro, Suárez no Barcelona, Mbappé e Neymar em Paris. Sabe perfeitamente o que precisa ao seu lado para brilhar. E se ele apoiou a mudança, se ele foi parte daquela conversa privada onde se decidiu o futuro de Silvetti, é porque viu algo naquele garoto que vai além dos números. Viu fome. Viu disposição. Viu alguém disposto a se sacrificar pelo coletivo. Viu, talvez, um reflexo de si mesmo quando era jovem e chegou ao time principal do Barcelona rodeado de lendas. A escola de formação. A transformação de Silvetti sob a tutela de Messi e Suárez não foi apenas futebolística. Foi mental. Em entrevistas recentes, o jovem atacante falou sobre como Suárez o ajuda a lidar com a pressão da mídia, como lhe ensina a não ler comentários negativos nas redes sociais, como lhe lembra que um jogo ruim não define uma carreira. Messi, por sua vez, trabalha com ele aspectos mais técnicos: o controle orientado, a tomada de decisões no último terço, a paciência para esperar o momento exato antes de soltar o passe ou o chute. São lições que não se aprendem em academias juvenis. São lições que só podem transmitir aqueles que estiveram no topo absoluto do esporte. Mas aqui é onde a história toma um rumo que muda toda a narrativa do Inter Miami e seu futuro. Porque Silvetti não é o único jovem que está sendo moldado por esse grupo de veteranos. Rocco Rios Novo, o goleiro argentino de 22 anos, tirou a posição de Drake Callender durante os playoffs após aprender diretamente com as indicações de Mascherano. Tomás Avilés, zagueiro central de 23 anos, se consolidou como titular depois de semanas treinando corpo a corpo com Sérgio Busquets, que antes de se aposentar lhe transmitiu segredos de posicionamento e leitura de jogo. David Ruiz, o meio-campista hondurenho de 24 anos, cresceu exponencialmente jogando ao lado de Messi e absorvendo sua visão de jogo como uma esponja. Esse padrão não é casualidade. É design intencional. O Inter Miami está construindo algo que nenhum outro time da MLS tentou com essa profundidade. Uma verdadeira escola de formação acelerada onde os melhores jogadores da história transmitem seu conhecimento diretamente para a próxima geração. Não em seminários. Não em palestras motivacionais. No campo, nos treinos, nas conversas privadas do vestiário, nos momentos de tensão dos jogos decisivos. É educação futebolística de elite em tempo real. O compromisso com o futuro. E aqui está o detalhe que ninguém conectou até agora, o fator invisível que explica por que esse projeto vai muito além de ganhar títulos imediatos. Quando Messi assinou sua renovação até 2028 em outubro passado, uma das cláusulas menos divulgadas do contrato incluía seu compromisso explícito com o desenvolvimento de jovens talentos do clube. Não era apenas um detalhe administrativo. Era uma declaração de intenções. Messi, aos seus 38 anos, com tudo conquistado no futebol, escolheu ficar 3 anos a mais não apenas para jogar, mas para construir algo que perdure quando ele já não estiver. Essa é a diferença entre um jogador lendário e um verdadeiro líder transformacional. Agora pensa nisso. Quando Messi se aposentar em 2028, o Inter Miami terá um elenco onde Silvetti terá 23 anos e 4 temporadas completas de experiência jogando ao lado do melhor de todos os tempos. Rios Novo terá 26 anos e será um dos goleiros mais preparados taticamente da liga. Avilés, Ruiz e vários outros jovens que estão chegando ao clube terão anos de aprendizado direto com campeões do mundo. Não será uma transição traumática, onde o time colapsa ao perder sua estrela. Será uma transição natural, onde a próxima geração já está pronta porque foi preparada pelos melhores. Essa é a verdadeira genialidade do que está acontecendo em Miami. Não estão simplesmente ganhando com estrelas. Estão usando essas estrelas para construir um sistema sustentável. E Luis Suárez, ao aceitar seu novo papel, se tornou a peça-chave desse sistema não pelo que faz em campo, mas pelo que representa fora dele: humildade, generosidade, visão de futuro. O fator cultural. Mas há um fator silencioso que torna tudo isso possível, um elemento que não aparece nas estatísticas nem nas análises táticas, mas que é a verdadeira cola desse projeto.
E é algo que tem a ver com como se constroem as culturas vencedoras, com como se transmitem os valores além das habilidades técnicas, com como um grupo de pessoas decide priorizar o coletivo sobre o ego individual em um esporte que normalmente celebra exatamente o oposto. A resposta está em como esses jogadores entendem o legado. Para Messi, o legado não é só quantas bolas de ouro ganhou ou quantos recordes quebrou. É o que deixou em cada lugar onde jogou. No Barcelona, transformou uma geração. Na seleção argentina, deu a Copa do Mundo que seu país esperava há 36 anos. Em Paris, embora o projeto não tenha funcionado como esperado, deixou lições sobre profissionalismo e adaptação. Agora em Miami, seu legado será diferente. Será educativo, formativo, fundacional. Será a prova de que um clube pode construir grandeza não apenas comprando estrelas, mas criando um ambiente onde as estrelas jovens possam florescer sob a orientação das lendas. Suárez entende isso perfeitamente porque ele mesmo viveu algo similar no Liverpool e no Barcelona. No Liverpool, Steven Gerrard o acolheu quando chegou do Ajax e o ajudou a se adaptar ao futebol inglês. No Barcelona, Messi não foi apenas seu companheiro, mas seu mestre em aspectos táticos que transformaram seu jogo. Agora, na fase final de sua carreira, Suárez tem a oportunidade de devolver esse favor, de ser para Silvete o que outros foram para ele. E está fazendo isso com uma generosidade que fala de seu caráter mais que qualquer gol espetacular. A educação invisível. As sessões de vídeo são onde isso fica mais evidente. Depois dos treinos, Suárez fica com Silvete revisando jogadas, analisando movimentos, discutindo decisões. Mostra clipes de seus próprios jogos, não para se exibir, mas para ensinar. Olha aqui como me antecipa ao zagueiro. Repara como uso o braço para criar espaço sem fazer falta. Aqui esperei um segundo a mais antes de girar e isso me deu o ângulo. São detalhes microscópicos que marcam a diferença entre ser um bom atacante e ser um atacante de classe mundial. E Silvete absorve cada palavra como se fosse ouro puro, porque sabe que está recebendo uma educação que nenhum dinheiro pode comprar. Messi faz o mesmo, mas de forma diferente. Ele não fala tanto. Prefere demonstrar. Durante os treinos de finalização, se coloca ao lado de Silvete e executa o mesmo exercício, permitindo que o garoto observe cada detalhe, a posição do corpo, o ângulo do pé, o ponto exato onde golpeia a bola, como ajusta segundo a posição do goleiro. Depois é a vez de Silvete tentar, e Messi observa em silêncio, corrige com um gesto, acena quando faz bem. É mentoria silenciosa, mas poderosíssima. O garoto está aprendendo não apenas vendo vídeos de Messi no YouTube como qualquer fã, mas estando a 2 metros de distância, vendo em tempo real como o melhor do mundo prepara cada movimento. Esse ambiente de aprendizado constante transformou a cultura do vestiário do Inter Miami. Os jogadores jovens não chegam com a atitude de já cheguei no time principal. Chegam sabendo que estão em uma universidade do futebol, onde os professores são campeões do mundo. Há respeito, há hierarquia, mas também há acessibilidade. Messi não é uma figura inalcançável. Suárez não é um veterano amargurado. Busquets, antes de se aposentar, e Alba compartilhavam seu conhecimento abertamente. Rodrigo de Paul, que se juntou permanentemente após o título, traz essa mesma mentalidade da seleção argentina, todos por um. O novo destino dos jovens talentos. Os resultados dessa filosofia vão além do futebolístico. O Inter Miami se tornou um destino atraente para jovens talentos sul-americanos não apenas pelo clima da Flórida ou pelos patrocinadores do clube, mas porque sabem que terão uma oportunidade real de aprender com os melhores. Agentes de jogadores da Argentina, Uruguai, Brasil estão ligando constantemente para a diretoria do clube porque seus representados querem o que Silvete tem: acesso direto à mente mestra de Messi e à garra de Suárez. Isso não tem preço no mercado. Isso não se consegue em nenhum outro time do mundo neste momento. Quando Silvete marcou aquele gol de cabeça na final, o estádio inteiro explodiu. Mas se você escutou com atenção, houve um grito que se destacou sobre todos, o de Luis Suárez do banco. As câmeras não focaram naquele momento exato, mas os microfones de campo captaram. Um grito de genuína alegria, de orgulho paternal, de satisfação por ver que seu trabalho como mentor estava dando frutos no momento mais importante. Esse grito resume toda essa história. Resume o que significa colocar o ego de lado. Resume o que significa construir um legado real. O próximo capítulo. Agora a pergunta é: o que vem a seguir? Porque o Inter Miami acabou de ganhar seu primeiro título grande, mas o projeto está apenas começando. Busquets e Alba já se aposentaram depois da final, cumprindo sua promessa de fechar sua carreira com o último título ao lado de Messi. Isso deixa espaços no meio-campo e na defesa. Deixa vagas de liderança. E aqui é onde o verdadeiro teste chega. Esse sistema de mentoria pode funcionar sem 2 de seus pilares.
Rodrigo de Paul pode preencher esse vazio de experiência que deixam os dois campeões do mundo espanhóis? Os jovens estão realmente prontos para dar o próximo passo? Javier Mascherano tem essas respostas. Em coletiva de imprensa posterior ao título, o treinador argentino deixou uma frase que passou despercebida entre as comemorações: "Esse título é importante, mas o que construímos é mais importante que qualquer taça." Não estava sendo modesto. Estava sendo literal. Mascherano sabe que dirigir Messi e conseguir títulos é o que todos esperam. Mas seu verdadeiro legado como treinador será demonstrar que criou uma estrutura onde o Inter Miami pode continuar vencendo mesmo quando Messi já não estiver. Esse é o desafio real. Essa é a aposta de longo prazo. E tudo começou com uma decisão difícil: sentar Luis Suárez. Uma decisão que poderia ter explodido em 1000 pedaços, que poderia ter dividido o vestiário, que poderia ter terminado em conflito e ressentimento. Mas não aconteceu. E não aconteceu porque os três homens envolvidos, Mascherano, Messi e Suárez, entenderam algo fundamental: os grandes times não se constroem protegendo egos, se constroem protegendo o futuro. E o futuro do Inter Miami tem um nome que agora todo mundo conhece: Matteo Silvetti. Mas também tem outros nomes que logo você vai escutar: Rios Novo, Avilés, Ruiz, e vários mais que estão chegando a um clube que já não é apenas um destino de aposentadoria dourada para estrelas europeias, mas uma verdadeira fábrica de talentos guiada pelos melhores mestres possíveis. Se até aqui você não curtiu o vídeo, é o momento perfeito, porque o que vem na segunda parte vai conectar todos esses pontos de uma forma que vai te deixar pensando por dias. O verdadeiro significado de legado. O legado, no final, não é o que você conquista para si mesmo. É o que você permite que outros conquistem graças a você. Luis Suárez entendeu isso quando aceitou aquele abraço com Silvetti sob as luzes do Chase Stadium. Messi entendeu quando assinou até 2028, se comprometendo com o desenvolvimento de jovens. E Mascherano entendeu quando tomou a decisão mais impopular de sua carreira como treinador, sabendo que era correta para o futuro. Esses três homens, com histórias e caminhos diferentes, convergiram em Miami para escrever um capítulo que não tinha sido escrito antes no futebol norte-americano. Como se constrói uma dinastia não com dinheiro mas com sabedoria, não com compras mas com ensino, não com individualidades mas com uma família que cuida uns dos outros. E essa família está apenas começando a mostrar do que é capaz. Porque o que você viu em 2025 foi apenas o prólogo. Mas há 3 jogadores a mais que mudarão a narrativa do projeto em 2026, e seus nomes ainda não soam nos meios internacionais. Ainda não têm contratos milionários. Ainda não aparecem nas capas. Mas dentro do Chase Stadium, nos treinos fechados ao público, Messi e Suárez trabalham com eles da mesma forma obsessiva que fazem com Silvetti. Porque o plano nunca foi criar uma única estrela. O plano foi criar um sistema completo onde cada posição tenha um herdeiro preparado, mentalizado, faminto. Os 3 herdeiros invisíveis. Benjamin Cremachi, meio-campista norte-americano de origem argentina de 21 anos, foi moldado pessoalmente por Sérgio Busquets durante toda a temporada 2025 antes da aposentadoria do espanhol. Cada treino era uma aula particular sobre posicionamento, sobre como ler linhas de passe, sobre quando romper linhas com uma bola filtrada e quando manter a posse com segurança. Busquets via nele algo especial: a paciência tática de um jogador que entende o jogo como um problema de geometria, não apenas de velocidade. Quando Busquets anunciou sua aposentadoria após a final, deixou uma mensagem direta no vestiário que várias testemunhas confirmaram sem dar detalhes exatos: os 5 já têm dono. Referia-se a Cremachi. Referia-se ao legado que acabava de entregar. Facundo Farias, ponta argentino de 22 anos que chegou no meio da temporada vindo do Colón de Santa Fe, foi projeto pessoal de Jordi Alba. O lateral espanhol lhe transmitiu todo o seu conhecimento sobre desmarques, sobre timing nas subidas ao ataque, sobre como gerar superioridade numérica pelas pontas. Farias tem o drible que o Inter Miami precisará quando quiser atacar por fora, quando precise variar seu jogo e não depender unicamente do meio de campo. Durante os últimos treinos de Alba antes de se aposentar, as imagens do clube mostravam o espanhol correndo junto ao jovem ponta, corrigindo ângulos de corrida, ensinando quando fazer o movimento diagonal para dentro para abrir espaço. Era uma despedida, sim, mas também era uma herança sendo transferida. E depois está Federico Redondo, meio-campista argentino de 21 anos e filho do lendário Fernando Redondo, que chegou ao Inter Miami com o peso de um sobrenome histórico e a pressão de demonstrar que não é apenas o filho de Rodrigo de Paul, recém-confirmado como contratação permanente após o título, o colocou sob sua proteção imediata. De Paul conhece perfeitamente essa pressão porque ele também teve que construir seu próprio nome no futebol argentino antes de explodir na Europa. As conversas entre ambos vão além do tático.
Falam sobre gestão de expectativas, sobre construção de caráter, sobre como sobreviver mentalmente quando você carrega um sobrenome que todos reconhecem. Redondo tem as condições técnicas para ser extraordinário. DePaul está garantindo que também tem a fortaleza mental. O sistema completo. Não é casualidade, e agora você vai ver por que esses 3 nomes importam tanto quanto de Silvetti para o futuro imediato do clube. Porque quando Messi olhar ao seu redor em 2026, não verá veteranos cansados tentando acompanhar seu ritmo. Verá jovens que já sabem exatamente como ele joga, que entendem seus movimentos, que antecipam suas necessidades em campo. Verá um time desenhado para maximizar seus últimos anos de carreira sem que ele tenha que carregar todo o peso sobre seus ombros como teve que fazer tantas vezes em Paris ou até em alguns momentos do Barcelona de seus últimos anos. A diferença entre o Inter Miami de 2023 e o de 2026 é abismal. Quando Messi chegou no verão de 2023, encontrou um time último na tabela, desorganizado, sem identidade clara. Era um projeto que dependia completamente dele. Cada jogada importante tinha que passar por seus pés. Cada responsabilidade ofensiva recaía em sua capacidade de resolver. Era desgastante física e mentalmente. Mas agora, depois de 2 anos e meio de trabalho sistemático, o Inter Miami tem estrutura, tem renovação, tem futuro programado. Messi já não é o salvador solitário. É o líder de uma orquestra onde cada músico sabe exatamente que nota tocar. A versão fácil dessa história te diria que o Inter Miami está fazendo o que todos os clubes grandes fazem: contratar jovens promessas e colocá-los para treinar com as estrelas, esperando que algo dessa magia se pegue por osmose. Essa versão parece razoável. É o que faz o Manchester City com sua academia. É o que tenta o Real Madrid com seus jovens brasileiros. É o modelo europeu aplicado a MLs. Parece lógico, né? A transferência direta de conhecimento. A realidade é completamente diferente e muito mais radical. O que está acontecendo em Miami não é um programa de desenvolvimento juvenil tradicional. É uma transferência direta de conhecimento geracional sem filtros, sem intermediários, sem treinadores juvenis que interpretem as lições das estrelas. É Messi pessoalmente ensinando Cremaschi onde se posicionar quando o time tem a bola em 3/4 de campo. É Suárez dedicando 30 minutos depois do treino para explicar a Silvetti por que escolheu aquele movimento específico na final em vez de outro. É DePaul levando o Redondo para tomar café da manhã para falar sobre como lidar com a pressão das redes sociais. Não há intermediários. Não há tradução. É conhecimento puro, direto, sem diluir. E isso tem consequências que vão muito além de melhorar habilidades técnicas. Esses jovens estão absorvendo mentalidade vencedora em sua forma mais concentrada. Estão vendo como Messi se prepara para um jogo importante, o que come, como dorme, como gerencia suas emoções, como se recupera após uma derrota. Estão observando como Suárez converte a frustração de estar no banco em combustível para ajudar o time de outro papel. Estão aprendendo com DePaul como ser o soldado que corre por todos, que pressiona sem descanso, que nunca baixa os braços mesmo que o placar esteja contra. Essas lições não se ensinam em nenhuma academia juvenil do mundo porque requerem viver junto às lendas em momentos de máxima pressão. O resultado prático disso foi visto nos playoffs. Enquanto outros times da MLS colapsavam nos momentos decisivos por falta de experiência ou por esgotamento mental, o Inter Miami se manteve sereno. Os jovens não se assustaram quando Vancouver os pressionou na final. Não travaram quando tiveram que resolver situações complexas. Jogaram com a confiança de veteranos porque tinham estado meses treinando e convivendo com autênticos campeões do mundo que lhes transmitiram essa tranquilidade. É impossível medir isso com estatísticas, mas qualquer um que viu aqueles jogos notou algo diferente na atitude de Miami. Notou maturidade onde não deveria haver segundo as idades dos jogadores. Agora imagina esse efeito multiplicado por 2 anos a mais. Imagina Cremaschi tendo 1000 treinos a mais com Messi antes que o argentino se aposente. Imagina Farias aprendendo durante 2 temporadas completas com DePaul e o próprio Messi. Imagina Redondo se consolidando como titular enquanto ainda tem acesso diário à mente mestra do melhor jogador da história. Quando Messi pendurar as chuteiras em 2028, esses garotos não serão promessas. Serão jogadores formados na universidade do futebol mais exclusiva que já existiu. Se você compartilhar este vídeo agora mesmo com alguém que ame futebol de verdade, estará mostrando algo que nunca mais se repetirá neste esporte. A cultura sem ego. Mas o fator que ninguém menciona, o elemento silencioso que torna possível toda essa transformação, tem a ver com como o Inter Miami construiu um ambiente onde o ego não existe. Em vestiários cheios de estrelas, o problema mais comum não é a falta de talento.
É o choque de egos. É a competição interna destrutiva. É a incapacidade de aceitar papéis secundários. O Inter Miami resolveu esse problema de forma quase milagrosa, e a chave está em quem lidera esse vestiário, Lionel Messi, um cara que apesar de ser o melhor de todos os tempos nunca teve um ego problemático. Que sempre priorizou vencer sobre brilhar individualmente. Que nunca precisou ser o centro da atenção midiática para se sentir validado. Essa atitude de Messi marca o tom de tudo. Quando o melhor jogador do planeta chega cedo aos treinos, fica até tarde praticando faltas, não reclama quando sofre faltas brutais, e comemora os gols de seus companheiros com a mesma emoção que os próprios, está enviando uma mensagem clara ao resto do time. Está dizendo sem palavras: aqui não há espaço para egos. Aqui há espaço para trabalho, para humildade, para coletivo. E quando Luis Suárez, com a carreira que tem, aceita ser reserva e faz isso com um sorriso, essa mensagem se amplifica 1000 vezes. Os jovens veem isso e entendem imediatamente como funciona este lugar. Entendem que o respeito se ganha com atitude, não com contratos nem com seguidores nas redes sociais. Javier Mascherano foi fundamental em manter essa cultura. Ele conhece Messi desde as categorias juvenis da Argentina. Jogaram juntos na seleção durante anos. Sabe perfeitamente como funciona a mente de Léo, o que ele precisa para render ao máximo, como protegê-lo sem que pareça que recebe tratamento especial. E usa esse conhecimento para estruturar tudo em torno de um equilíbrio delicado, dar a Messi as condições ideais para brilhar enquanto simultaneamente constrói um time que não dependa unicamente dele. É um ato de malabarismo tático e psicológico que poucos treinadores poderiam executar. As decisões de Mascherano durante a temporada 2025 foram constantemente questionadas até que ganhou o título. O criticaram por rodar demais na fase regular. O criticaram por dar minutos a jogadores jovens em jogos importantes. O criticaram por deixar Suárez no banco. O criticaram por perder a Liga Escape e a Conca Champions. Mas ele manteve o rumo porque sabia que estava construindo algo maior que resultados imediatos. Estava construindo um time que pudesse competir em 2026 e 2027, não apenas em 2025. E quando levantou a ML Escape, todas essas críticas se evaporaram instantaneamente. O verdadeiro desafio começa agora. Então já estaria tudo certo, né? Um time campeão, jovens em desenvolvimento, Messi feliz, ambiente perfeito no vestiário. Tudo resolvido. Pois não. Porque o verdadeiro desafio começa agora, em 2026, quando o Inter Miami enfrentar expectativas completamente diferentes das de 2025. Agora são os campeões defensores. Agora todos os rivais os estudarão com lupa. Agora cada jogo será uma batalha porque todos vão querer ser o time que derrube Miami. E além disso, vem a Copa do Mundo de 2026 no verão, o que significa que Messi, De Paul e outros jogadores internacionais perderão semanas cruciais da temporada para jogar com suas seleções. O time pode sobreviver sem Messi durante um mês inteiro? Essa é a pergunta que definirá se este projeto é realmente sustentável ou se ainda depende de mais de uma única pessoa. A resposta veremos na pré-temporada que vem. O Inter Miami confirmou há poucos dias sua Champions Tour 2026, uma turnê pela América do Sul onde enfrentarão Alianza Lima no Peru em 24 de janeiro, Atlético Nacional na Colômbia em 31 de janeiro e Barcelona SC no Equador em 7 de fevereiro. Não escolheram esses rivais casualmente. São times físicos, agressivos, que jogam em estádios com altitude ou calor extremo, com torcidas hostis que pressionam da arquibancada. São exatamente o tipo de ambiente que preparará os jovens de Miami para o que vem na MLS, e mais importante ainda, para aquele mês sem Messi quando estiver com a Argentina na Copa. Mascherano está levando seu time ao inferno deliberadamente. Poderia ter organizado uma turnê confortável por cidades dos Estados Unidos com jogos amistosos em ambientes controlados. Poderia ter ido para a Ásia ou Europa, onde são recebidos como estrelas de rock e os estádios estão cheios de fãs de Messi que só querem fotos. Mas não. Escolheu a América do Sul. Escolheu pressão real. Escolheu situações onde Silvetti, Cremachi, Redondo e companhia terão que demonstrar se realmente aprenderam as lições ou se só funcionam na bolha confortável da Flórida. É um teste de fogo antes que comece a temporada oficial. E Messi estará lá, obviamente, porque esta turnê também é um negócio para a Apple TV que transmite todos os jogos do Inter Miami. Mas a instrução de Mascherano será clara: os jovens devem protagonizar. Devem assumir responsabilidades. Devem sentir o que é jogar no estádio Alejandro Villanueva de Lima com 50 mil peruanos gritando, ou no Atanásio Girardot de Medellín onde a atmosfera é elétrica, ou no Monumental de Guayaquil onde o calor e a umidade te asfixiam. Essas experiências valem mais que 100 treinos em condições perfeitas.
O novo estádio e o símbolo da consolidação. O que vem depois da turnê é igualmente revelador sobre as ambições reais do projeto. O novo Miami Freedom Park, o estádio próprio do Inter Miami com capacidade para 25 mil espectadores, está programado para inaugurar em meados de 2026. Será o primeiro estádio especificamente desenhado para o Inter Miami, sua verdadeira casa depois de anos jogando em instalações emprestadas ou adaptadas. E a intenção é que Messi jogue o jogo inaugural, provavelmente após retornar da Copa, fechando o círculo de sua contribuição ao clube. Chegou quando não tinham nada, vai embora deixando um estádio próprio e uma estrutura vencedora. Esse estádio representa algo mais que infraestrutura. Representa a consolidação do Inter Miami como uma instituição séria, não como um experimento temporário para aproveitar os últimos anos de Messi. David Beckham, o proprietário que tornou tudo isso possível com sua chegada inicial como jogador e depois como investidor, terá cumprido sua promessa de construir um grande do futebol nos Estados Unidos. E terá feito isso não apenas com dinheiro, mas com uma visão clara de como se constroem projetos duradouros, contratando a melhor estrela possível para dar visibilidade, mas usando essa visibilidade para construir fundamentos sólidos que sobrevivam quando essa estrela for embora. O momento que define tudo. Mas toda essa história, toda essa construção cuidadosa, todo esse legado em processo, se resume em um momento específico que resume perfeitamente do que trata este projeto. Aconteceu no vestiário depois da final da MLS Cup, quando as câmeras oficiais já tinham ido embora e só ficavam os jogadores, a comissão técnica e alguns familiares próximos. Segundo múltiplas testemunhas que estiveram lá mas que não deram entrevistas oficiais detalhadas, Messi pediu silêncio e chamou ao centro do vestiário todos os jogadores jovens, Silvetti, Rios Novo, Avilés, Cremachi e vários mais. Os colocou em círculo, com Suárez ao seu lado, e lhes disse algo que nenhum deles esquecerá jamais. Não temos a citação textual exata porque foi um momento privado que o clube respeitou como tal, mas a essência da mensagem, segundo o que transcendeu através de familiares e pessoas próximas, foi algo assim: este título é de vocês. Nós já ganhamos tudo. Já cumprimos nossos sonhos. Este título ganhamos para que vocês saibam que é possível, para que sintam como se ganha, para que quando nós não estivermos já saibam o caminho. E depois, segundo os mesmos testemunhos indiretos, Suárez acrescentou algo igualmente poderoso: agora vocês têm a responsabilidade de ensinar aos que vierem depois. É assim que funciona. É assim que se constrói algo grande. Esse momento define tudo. Define porque Suárez aceitou o banco. Define porque Messi renovou até 2028 em vez de se aposentar após a Copa. Define porque Busquets e Alba escolheram terminar suas carreiras em Miami em vez de retornar à Europa para um último contrato grande. Define porque Mascherano toma decisões impopulares pensando em 2027, quando ele poderia focar apenas em vencer hoje. Porque todos entendem que estão construindo algo que os transcende. Estão construindo uma cultura vencedora que se transmite de geração em geração, onde os valores de humildade, trabalho e coletivo são mais importantes que qualquer individualidade. O legado verdadeiro. E quando Messi finalmente se aposentar em 2028, depois de jogar a Copa de 2026 com a Argentina e de inaugurar o Miami Freedom Park com uma última dança mágica, deixará algo muito mais valioso que recordes ou títulos. Deixará um exército de jogadores que aprenderam diretamente com ele, que carregam sua filosofia de jogo no DNA, que entendem que o futebol é maior que qualquer ego. Deixará um Inter Miami preparado para vencer sem ele, para competir sem depender de uma única estrela, para desenvolver suas próprias estrelas em vez de comprá-las já prontas. Matteo Silvetti terá 22 anos e será, muito provavelmente, um dos atacantes mais cotados da MLS com ofertas da Europa batendo em sua porta. Mas antes de ir, se for, terá ensinado aos atacantes juvenis do Inter Miami tudo o que Suárez e Messi lhe ensinaram. Benjamin Cremachi será o cérebro do meio-campo, ditando o ritmo dos jogos com a paciência que aprendeu de Busquets. Federico Redondo terá honrado o sobrenome que carrega construindo sua própria lenda. E todos eles, absolutamente todos, saberão que fazem parte de algo especial que começou com um gesto de humildade de Luis Suárez em uma final de dezembro de 2025. O legado não é o que você ganha. O legado é o que você permite que outros ganhem depois de você. O Inter Miami de 2030, 2032, 2035 será um time competitivo não por sorte mas por design. Será o resultado direto das decisões que foram tomadas agora, neste momento histórico onde as maiores lendas do futebol sul-americano decidiram usar seus últimos anos não apenas para brilhar mais uma vez, mas para iluminar o caminho dos que vêm atrás. Isso é o que torna grande um clube. Isso é o que transforma um time de estrelas em uma instituição. Isso é o que Messi, Suárez, Mascherano e todos os envolvidos entenderam desde o primeiro dia,
que seu verdadeiro triunfo não se medirá nos troféus que eles ganharem, mas nos troféus que ganharão os jogadores que formaram quando eles já não estiverem. E se depois de escutar tudo isso você não entende porque o Inter Miami é o projeto mais fascinante do futebol mundial agora, então simplesmente não está prestando atenção. Porque o que vem nos próximos meses vai te deixar sem palavras.